Olá pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas de mecânica dos fluidos e fundamentos térmicos. E recapitulando a nossa última aula, nós falamos sobre as instalações elevatórias, né? Eu mostrei para vocês como que funciona, né, uma típica instalação de bombeamento. Falei dos principais acessórios: linha de recalque, sucção, motor, bomba centrífuga, motor de acoplamento, reservatório de recalque e sucção. E hoje nós vamos dar alguns conceitos, né, que auxiliarão vocês no dimensionamento de uma bomba centrífuga. Bom, os dois únicos, né, parâmetros que você necessita para dimensionar ou selecionar uma bomba através de um catálogo de um fabricante é a vazão a ser recalcada e a altura manométrica. Bom, olha só, nós já sabemos, né, se eu tiver, por exemplo, a vazão volumétrica de uma instalação, eu consigo então determinar o diâmetro das tubulações, né, utilizando a equação da continuidade, Q igual V vezes A. Se eu conhecer o material das tubulações, eu vou conseguir determinar também a perda de carga nos tubos e acessórios daquela instalação. Se eu conhecer o desnível topográfico da instalação e a diferença entre pressão entre os reservatórios de sucção e recalque, eu vou conseguir determinar o que a gente chama de altura manométrica. Daí então, com a altura manométrica e a vazão, eu vou conseguir selecionar a bomba utilizando os gráficos fornecidos pelos fabricantes de bombas. Bom, mas o que vem a ser o desnível, né, a ser vencido pela bomba? Então aqui nós temos uma típica instalação. Aqui nós vamos ter o reservatório de sucção, aqui em cima reservatório de recalque, para onde eu estou bombeando o meu fluido, né? E olha só, pessoal, o que vai ser esse nosso desnível, né, o H0? O H0 vai ser exatamente igual ao nível máximo do reservatório de sucção ao nível máximo do reservatório de recalque, certo? Esse é então o nosso desnível topográfico. Bom, o que eu vou ter aqui mais, né, que vai entrar, né, no cálculo da minha altura manométrica? Além do desnível topográfico, eu tenho aqui o ΔH. O ΔH a gente chama de perda de carga na instalação. Isso está relacionado à rugosidade, né, da minha tubulação, a perda de carga localizada pelos acessórios, né, que eu tenho instalados aqui na minha linha de sucção e linha de recalque, certo? Então, basicamente, a altura manométrica será dada pelo desnível topográfico, né, H0, e perda de carga na instalação. Mas nós falaremos, né, da altura manométrica um pouco mais à frente, com mais detalhes. Bom, para determinar o H0, né, aqui por exemplo nessa instalação, a gente consegue determinar de uma forma muito simples, né? Imagina que os reservatórios estejam bem próximos, né, e que o problema aqui seja um desnível vertical. Isso aí a gente consegue determinar de forma muito tranquila, utilizando, por exemplo, uma trena. Mas, quando a gente tem, por exemplo, uma diferença na vertical e horizontal dos dois reservatórios, né, aqui eu tenho um desnível inclinado, isso aqui se torna, para nós, né, da área de mecânica, talvez um pouco mais complexo. Mas esse problema de determinar esse desnível, né, é um problema muito simples para o pessoal da topografia. Consegue determinar a altimetria, o desnível topográfico desses dois reservatórios de uma forma muito imediata, utilizando lá a estação topográfica. Algumas observações, né? Então eu já sei, né, que para dimensionar uma bomba eu preciso conhecer a vazão volumétrica e a altura manométrica, para determinar através dos catálogos dos fabricantes a bomba adequada para a minha instalação.
O que eu devo levar em consideração? Fiz aqui então algumas observações. O material das tubulações deverá ser em função da natureza do fluido recalcado, né? Se é água, se é alguma polpa de minério, por exemplo, se é algum fluido utilizado no meu processo, né? Da economia do material das tubulações, de outras características da instalação, como estética, né? Linhas subterrâneas ou aéreas, né? Vai depender das condições da minha instalação, da pressão desenvolvida também pela bomba. A vazão a ser recalcada por uma bomba em uma instalação elevatória depende essencialmente de 3 elementos. Quais são eles? O consumo diário da instalação, a jornada de trabalho e o número de bomba em operação, né, que é o caso das bombas que são associadas em paralelo, né? Bom, o consumo diário da instalação, né, está em função específica da natureza e o fim a que se destina a mesma, particularmente, por exemplo, o consumo da água por parte das instalações industriais fornecido por manuais de hidráulico são determinados da seguinte maneira, né? Quando a água é praticamente a matéria-prima, de forma direta ou indireta na composição do produto final, por exemplo, em uma usina de açúcar, né? Qual seria o consumo diário da instalação? 100 litros de água por quilo de açúcar produzido. Beleza? No caso de uma cervejaria, por exemplo, 5 litros de água por litro de cerveja produzido. Certo? Então, essa é a determinação do consumo quando a água é praticamente matéria-prima, né? De forma direta ou indireta. E nós temos também uma segunda situação quando a água é utilizada como elemento de suporte, né? Vazão 70, vai correspondente, né, ao consumo diário de uma indústria, por exemplo, é dado no catálogo da Tigre, de 70 litros por dia versus operário, né? Então, um consumo de 70 litros de água por dia por operário. Para necessidades pessoais, o consumo de água varia com o clima local, estação do ano e nível social, né? E isso vai variar de 150 a 350 litros por dia por habitante. Bom, então, uma informação muito importante, né, que nós devemos conhecer, ter em mãos, é o consumo diário daquilo que eu estou bombeando, né? Que a gente, por exemplo, deu o exemplo da água, né? Então, a gente tem algumas tabelas de referência que nos dão suporte, né, a determinar esse nosso consumo diário. Através do consumo diário eu vou conhecer, né, a minha vazão a ser recalcada pela minha bomba. Aqui nós temos a estimativa de consumo predial, né? Então aqui, por exemplo, em hospitais, né, 120 litros de água por dia por hóspede, né? Em lavanderia, 50 litros de água, lavanderia, 30 litros de água por quilos de roupa seca. Em um ambulatório, né, 25 litros de água por dia por pessoa, certo? Em um jardim, 1,5 litros de água por dia por metro quadrado. Bom, então, através, né, dessas referências que nós temos para os consumos, né, eu consigo então determinar o valor da minha vazão volumétrica a ser recalcada. Agora então, né, com o valor dessa vazão volumétrica conhecido de acordo com a demanda do meu processo, de acordo com o consumo, né, da minha instalação, do fluido que eu estou bombeando, eu vou determinar então qual será o diâmetro das minhas tubulações, tubulação de sucção e tubulação de recalque. Esse então será um assunto, né, da nossa próxima aula. Basicamente, né, adiantando para vocês, utilizaremos, né, a equação da continuidade, onde eu tenho que a vazão volumétrica é igual à velocidade do escoamento vezes a área, e desmembrando, né, a fórmula do cálculo da área, encontraremos o valor do diâmetro, né? Só que olha só, eu estou em busca, né, de um diâmetro
econômico. Então, na nossa aula, nós vamos ver qual a interferência, né, que tem o diâmetro no investimento e custo operacional de uma instalação. Vejo vocês na nossa próxima aula.